Pessoal, esta é a aula de número 5 sobre a LDB. E nesta aula nós vamos tratar de 4 itens: educação profissional técnica de nível médio, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica e educação superior. Vamos fazer um detalhamento e contextualização de cada um desses itens. Então nós já começamos aqui. Como nós estamos trabalhando com a educação profissional técnica de nível médio, nós vamos ver. O ensino médio ele pode preparar o aluno para exercer profissões técnicas, mas ele precisa também atender à BNCC. Então as competências lá da BNCC também precisam ser incorporadas nesse caso pelos alunos. Outro detalhe, preparação geral para o trabalho já está previsto na BNCC. Agora, a habilitação profissional é uma coisa diferente, porque vejam bem, um técnico em enfermagem, por exemplo, ele recebeu uma habilitação profissional. Então, esse é a profissão técnica, uma das profissões técnicas previstas na legislação. Agora vejam bem, essa preparação para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio, então na própria escola ou então em instituições especializadas em educação profissional. No Brasil nós temos, por exemplo, o SESI, Senai e outras instituições que são especializadas em educação profissional. E a educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser desenvolvida de duas formas. Articulada com o ensino médio, isso significa que o aluno está cursando o ensino médio e ao mesmo tempo cursando a educação profissional. Ou subsequente, quando o aluno já terminou o ensino médio e ele vai cursar somente as disciplinas da educação profissional. Outra coisa, aqui vejam nesse último parágrafo, quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento. Então, vejam uma coisa, a aprendizagem profissional é o programa de qualificação profissional voltada para jovens de 14 a 24 anos e para pessoas com deficiência. Então é essa modalidade que a gente está falando aqui, olha. E pode ser aproveitada nessa educação profissional de nível técnico, para efeito do contrato de aprendizagem profissional, o aluno está trabalhando, por exemplo, numa empresa fazendo estágio, uma parte dessas horas podem ser aproveitado aqui e vejam ainda, pode também ser aproveitado na forma de integralização da carga horária do ensino médio referente ao itinerário da formação técnica e profissional. Então vejam bem, tem horas que o aluno não precisa cumprir exatamente na escola, ele pode cumprir na empresa, nesse caso aqui. A educação profissional técnica de nível médio também articulada, vejam aquela que eu disse, com o médio ao mesmo tempo. Será desenvolvida de forma integrada quando, logicamente, o aluno está fazendo o ensino médio e também está fazendo a parte profissional. Olha, somente a quem tenha concluído o ensino fundamental. Não existe a possibilidade do aluno fazer um curso técnico de nível médio sem ter concluído o ensino fundamental. E esse curso, nesse caso aqui integrado, deve ser planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, tendo uma única matrícula. E existe uma outra situação também semelhante, ele está fazendo o ensino médio e o profissional ao mesmo tempo, mas vejam bem, matrículas distintas para cada curso, isso pode também ocorrer.
precisa ser analisado na escola caso a caso, na mesma instituição de ensino, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis e em instituições de ensino distintas. Então vejam bem, ele pode estar estudando em duas instituições de ensino ao mesmo tempo. Vejam aqui, em instituições de ensino distintas, mediante convênio intercomplementariedade, quando as duas escolas fazem um convênio para trabalhar de forma integrada. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, quer dizer, o técnico de nível médio, ele habilita também ao prosseguimento de estudos na educação superior. Qualquer curso técnico de qualquer área, ele habilita o aluno em qualquer região do país a dar prosseguimento aos estudos. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, eu vou explicar para vocês isso. Eu vou dar um exemplo concreto. Ele possibilitará receber o certificado de qualificação do trabalho. Como eu disse, eu vou dar um exemplo concreto. O curso de enfermagem, na grande maioria das escolas, ele habilita o aluno a ser auxiliar de enfermagem. Então, por exemplo, se o curso tem lá 1 ano e meio de duração, muitas vezes com 1 ano de duração ele recebe o certificado de qualificação e pode trabalhar no hospital como auxiliar de enfermagem. Existem outras situações também, mas eu citei que esse é o mais comum, viu? A grande maioria dos cursos de enfermagem possibilita a obtenção desse certificado de qualificação para o trabalho lá no meio do curso. Então ele recebe um certificado e ele pode continuar estudando, mas ele já tem uma certificação para o trabalho de auxiliar de enfermagem. Agora vamos lá para a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, logicamente, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e também no médio, na idade própria. E esse tipo de educação, ou essa modalidade, ela deve ser oferecida de forma gratuita nas escolas públicas. E vejam o seguinte, isso facilita para que o aluno possa terminar o ensino fundamental ou ensino médio num tempo relativamente curto. Aqui nesse texto não está dizendo, mas o ensino fundamental, primeiro ao nono, é feito em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. Vejam que tem condições, ele apresenta características diferentes um pouco do ensino regular, porque às vezes a gente fala regular, aí o outro ensino médio e os jovens e adultos não é regular, mas é a modalidade que é de jovens e adultos. E o poder público viabilizará e estimulará o acesso e permanência do trabalhador nessa escola, mediante ações integradas e complementares entre si. O que vem a ser isso? A educação de jovens e adultos deverá articular-se, observem essa palavra aqui, hein? Preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Logicamente tem legislações paralelas à LDB que normatizam esse tipo de curso. Então, por exemplo, não é que ele é obrigado a fazer essa educação de jovens e adultos obrigatoriamente com a educação profissional, mas preferencialmente, porque isso é muito bom para ele, que já sai com um curso técnico, né? Os sistemas de ensino manterão cursos de exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. O que vem a ser isso? O sistema de ensino, eles mantêm exames supletivos e esses exames supletivos, eles facilitam para que o aluno possa terminar o ensino fundamental ou o ensino médio, mas ele precisa seguir algumas regras.
os exames realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental, que é uma prova de todas as disciplinas para maiores de 15 anos, e ele obtém um certificado aqui de ensino fundamental, primeiro ou nono, ou no nível de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Observe que essa questão de idade são muitas vezes questões de concursos públicos, hein? Os conhecimentos e habilidades adquiridas pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, a escola pode fazer exame para verificar essas habilidades adquiridas fora da escola. Pessoal, agora vamos aí para educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integram-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Vamos destacar alguns pontos aí. Esses são aqueles cursos que são menores que os cursos de graduação aí de 3, 4 anos. Eles são cursos normalmente realizados em 2 anos. Vamos ver aqui. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as regras e as normas, do sistema. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Aqui eu vou explicar para vocês como será essa organização aqui. Olha, de formação inicial e continuada de qualificação profissional. Então, o aluno tem já o ensino médio e vai fazer esse curso de qualificação profissional. Ou de educação profissional técnica de nível médio também pode ser feito. E profissional tecnológico de graduação e pós-graduação. Já é para quem já tem um ensino médio. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares estabelecidas aí pelo Conselho Nacional de Educação. Então, a LDB, ela é a legislação base, mas, logicamente, tem as diretrizes do Conselho Nacional de Educação que deixam mais claras essas situações aqui. As instituições de ensino superior deverão dar transparência, estabelecer critérios e procedimentos objetivos para aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação técnica de nível médio. Sempre que o curso lá de ensino superior puder aproveitar parte do ensino que vocês, de experiências que vocês adquiriram fora da escola. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Esses detalhes aqui vocês terão nas diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação, como uma complementação dessa orientação definida pela LDB. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, vejam bem, fora da escola, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Essa modalidade de avaliação aqui não é muito usada, mas se vocês observarem as diretrizes curriculares depois fora da LDB, vocês vão perceber que há a possibilidade de aproveitar, por exemplo, o que vocês aprendem lá no trabalho, aproveitar dentro de um determinado curso técnico de nível médio ou tecnológico, que é o do ensino superior. A educação profissional e tecnológica é organizada em eixos tecnológicos. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O que é eixo tecnológico? Observará o princípio de integração curricular entre cursos e programas
de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis educacionais. Então vejam que, sendo analisada a situação de uma forma global, vocês conseguem preparar o aluno para o exercício de profissões em nível técnico ou em nível tecnológico, que é o que vem depois, com itinerários de formação profissional e tecnológica, que vocês preparam o aluno para o trabalho, né? O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, veja o que eu tinha falado, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Então, cria-se é necessário aí uma análise da vida profissional do aluno para conseguir aproveitar, por exemplo, o que ele aprendeu lá no trabalho, ou certificações, ou experiências fora da escola, aproveitar dentro da escola. Agora eu destaco aqui para vocês o seguinte: o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, ele traz os eixos que eu disse lá, para vocês elaborarem, por exemplo, uma programação para ser desenvolvida para a formação do aluno. Então, esse Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, por exemplo, você pega um curso de enfermagem lá ele define o curso de enfermagem a que eixo pertence. Pega o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, ele também define os itinerários e os eixos tecnológicos. Então é interessante que vocês que estão estudando a LDB verifiquem, procurem lá o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para vocês terem uma ideia do que é eixo, e também aqui do nível superior, para vocês observarem também esses cursos e itinerários são segundo eixos tecnológicos. Então isso aqui é importante que vocês verifiquem fora da LDB, porque esse aqui na verdade, é um suporte, são atualizados, olha bem, o Ministério da Educação, em colaboração com sistemas e instituições de ensino profissional e tecnológica, ele atualiza, vejam bem, ele faz normalmente uma atualização de tempo em tempo, para vocês terem mais base aqui para a elaboração desses cursos. E baseado também, eles fazem uma certa amarração aqui, né, com a classificação brasileira de ocupações, porque aqui vocês têm uma codificação dos tipos de ocupações que existem no Brasil, para que haja aqui mais ou menos uma articulação entre tudo isso, para vocês terem a preparação de cursos para o exercício de profissões técnicas. A oferta de educação profissional técnica e tecnológica, vejam bem, técnica, ensino médio, tecnológica, ensino superior, será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referidos nesta lei, que deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, aprendizagem do saber do trabalho, inserção dos egressos no mundo do trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão abrir um curso técnico. Vocês precisam analisar com bastante cuidado esse item aqui, para vocês montarem um plano de curso, inclusive, considerando estatística de oferta, fluxo, rendimento e contexto social e econômico. Então, esse é um assunto relativamente complexo, mas de grande importância para quem, por exemplo, vai abrir um novo curso técnico. Os cursos técnicos, eles não podem ser diferentes das denominações constantes nesse código e nesse também, aliás, nesse catálogo e nesse catálogo também. Bom, agora vamos para a educação superior. A educação superior, ela tem por finalidade, é importantíssimo isso, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e pensamento reflexivo. Vejam bem,
finalidade da educação superior totalmente diferente da finalidade do ensino fundamental e do ensino médio. Outra finalidade, formar diplomados para diferentes áreas do conhecimento, para inserção em setores profissionais e participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. Colaborar com a sociedade de forma contínua. Incentivar o trabalho em pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Eu recomendaria a vocês, para fixação, assistir esse vídeo mais de uma vez, porque assim vocês fixam alguns detalhes que são matérias de concursos públicos. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Então, olha, e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Na prática, isso é o seguinte: prepara vocês para irem incorporando a ideia ou as ideias que constam lá do curso superior que vocês estão fazendo. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade, estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Então, alguns cursos superiores preparam vocês para conhecimento dos problemas do mundo presente, principalmente do Brasil. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a divisão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. Vejam que esse também é uma das finalidades da educação superior. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. Cursos sequenciais por campos de saber. Vocês se lembram que eu havia falado lá do curso superior de tecnologia? Ele está enquadrado nesses cursos sequenciais aqui, que normalmente são concluídos em 2 anos. Mas vejam aqui, está dizendo que ele pode ser concluído no ensino médio. Para você ingressar nesse curso, você precisa ter concluído o ensino médio, porque é um curso superior. E também cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Observe a diferença desses dois. No cursos sequenciais por campo do saber, a LDB não impõe nenhum tipo de processo seletivo. No curso de graduação, vejam aqui, precisa ser classificado em processo seletivo. E como deve ser esse processo seletivo? Cada instituição de ensino estabelece o seu mecanismo de processo seletivo, mas precisa ser de uma forma transparente, relacionando inclusive número de vagas e quais são os critérios para que o aluno possa ingressar. Tem muitos que exigem nota mínima, inclusive, na classificação, ou melhor, aqui no exame de classificação, né? Pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado. Então, os cursos de pós-graduação, eles são formados por mestrado e doutorado, que são os cursos mais avançados, e também cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências da instituição de ensino. Então, por exemplo, alguém quer fazer um curso de aperfeiçoamento
especialização, ele precisa ter um curso de graduação concluído. Agora, por exemplo, o aluno pretende fazer um doutorado e não fez mestrado. Ele não é obrigado a ter mestrado para fazer um doutorado, mas é lógico que se você pega uma sequência, primeiro você faz mestrado numa área e depois vai para o doutorado, acaba ficando muito mais fácil a aprovação. Curso de extensão aberto a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos em cada caso. Esse de extensão, como é um curso também além do ensino fundamental, aliás, além da graduação, via de regra é exigido a formação já em nível de graduação. Agora, tem algumas universidades que têm alguns cursos que são de extensão e são paralelos, né? Isso pode acontecer também. O resultado do processo seletivo para ingresso na educação superior será tornado público. Então, vejam bem, é obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados e a ordem de classificação, cronograma de chamada para matrícula, critérios para o preenchimento das vagas constantes no edital, assegurando o direito do candidato, classificado ou não, a ter o acesso às suas notas. Aqui não está dizendo as suas provas, hein? A legislação diz as suas notas ou indicadores de desempenho, exames e demais atividades da seleção. Então, por exemplo, você foi aprovado num vestibular, você não terá acesso às suas provas, mas se necessário for, você terá acesso às suas notas por componente curricular ou por exame. No caso de empate, no processo seletivo, esse detalhe é importante, hein? As instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o mesmo critério inicial. 2 candidatos estão na mesma situação, então, nesse caso aqui, vejam bem, instituições públicas, será feita a classificação dessa forma. O processo seletivo considerará as competências e habilidades definidas na BNCC. Então, por exemplo, o processo seletivo não vai exigir qualquer coisa, não. Precisa ser habilidades definidas na BNCC. E a autorização e reconhecimento desses cursos, como credenciamentos, eles têm prazos limitados, hein? Então, por exemplo, uma universidade consegue uma autorização para um determinado curso, tem prazo de validade. Quando está vencendo o prazo, eles são reavaliados pelo MEC novamente para o curso continuar autorizado ou não. Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus aí, a gente volta no próximo módulo.